Olá, seja bem-vindo ao Espaço Latino. Hoje vamos apresentar uma experiência muito legal e fácil de replicar em casa, na escola ou até numa feira de ciências. E que além de abordar a história da geografia, fala ainda da matemática, física e filosofia. Então, bora lá! Hoje vamos conversar sobre o formato da Terra e como foi, lá na Idade Antiga, que descobriram não só qual é o seu formato, mas ainda qual é o seu tamanho. E você aí, conhece alguém que é terraplanista? Será que você é terraplanista? Conta pra gente nos comentários. Você já parou para pensar que apesar de hoje em dia a gente ter certeza que o formato da Terra é esférico, muitos anos atrás, mais ou menos há 2300 anos, já existiam pessoas que observavam a natureza para matar essa e muitas outras curiosidades? Esse é o caso do filósofo, matemático, astrônomo e geógrafo Eratóstenes de Cirene. Imagine você que Eratóstenes estava em Alexandria, onde trabalhava como diretor da Grande Biblioteca de Alexandria, uma das bibliotecas mais importantes da história da humanidade, quando leu um papiro que dizia que ao meio-dia do dia mais longo do ano havia ausência de sombra num poço em Siena. Mas Eratóstenes, que não era bobo nem nada, fincou uma vareta em Alexandria no mesmo dia e horário que o descrito no papiro, e observou que sim, havia uma sombra projetada. Então ele se perguntou: como poderia ser possível que uma mesma experiência apresentasse dois resultados diferentes? E quem diria que para resolver essa questão, que pode parecer até meio boba, Eratóstenes acabaria mudando o rumo da história e principalmente o rumo das ciências. E para entender melhor tudo isso, vamos começar nosso experimento geográfico. Nós vamos precisar de um papel cartão, cartolina ou um papel que seja um pouquinho mais grosso que a folha normal. Duas varetas, que no nosso caso vamos improvisar com essa aqui, feita de cartolina, mas que também podem ser feitas com 2 fósforos, 2 lápis. O importante é que as varetas tenham o mesmo tamanho. Vamos precisar também de um céu limpo de nuvens, com bastante sol, ou uma lanterna. Tesoura, cola e ainda, se você quiser caprichar mais, um mapa impresso do Antigo Egito. Então, nosso primeiro objetivo é conseguir reproduzir as condições que Eratóstenes observou, ou seja, fincar uma vareta aqui, na cidade de Siena, e outra aqui, em Alexandria, e conseguir que em uma vareta não tenha nenhuma sombra, enquanto na outra tenha. Então, vamos montar nossa maquete. Primeiro, vamos colar o mapa do Egito na nossa cartolina, para a gente ter um referencial de onde fica Siena e onde fica Alexandria. Depois, vamos colar uma vareta em cada cidade. É importante que as varetas, além de terem o mesmo tamanho, não fiquem moles ou soltas. Elas devem ficar bem firminhas assim. Agora, vamos começar a brincadeira das sombras. A primeira coisa que observamos é que para desaparecer completamente a sombra da vareta, o mapa tem que estar de cara para o sol, como se fosse aquele sol do meio-dia, o sol a pino, quando os raios estão bem em cima da nossa cabeça, formando um ângulo reto. E lembrando, precisamos ter uma sombra em uma vareta, enquanto ao mesmo tempo na outra vareta não tenha nada. Mas reparamos que quando conseguimos anular a sombra em Siena, automaticamente anulamos também a sombra em Alexandria. Parece até impossível conseguir sombra em uma vareta sem que apareça sombra na outra também. Então, o que está acontecendo? Ajuda nós aí, Eratóstenes. Ou melhor, ajuda nós aí, Carl Sagan. Se em um certo instante cada vareta não projetar sombra alguma, isso é perfeitamente fácil de entender se a Terra for plana. Se a sombra em Siene tem um certo comprimento e a sombra em Alexandria tem o mesmo comprimento, isso também faz sentido em uma Terra plana. Mas como pode ser, perguntou Eratóstenes, que no mesmo instante não haja sombra em Siene e haja uma sombra muito substancial em Alexandria?
A única resposta era que a superfície da Terra é curva. Não só isso, mas quanto maior a curva, maior é a diferença nos comprimentos das sombras. Agora fica claro, nossa hipótese inicial não estava errada. Apenas não sabíamos como justificar o fato de que a luz incide de formas diferentes na superfície terrestre. Assim, é possível que tenham duas varetas fincadas ao mesmo tempo em lugares diferentes, sendo uma com sombra e a outra não. Mas continuemos, pois Eratóstenes não parou por aí. Ele sabia que a distância entre Alexandria e Siena eram de 800 quilômetros. Como? Porque ele contratou um homem para andar a pé de uma cidade até a outra e calcular a distância em passos. E você achando que nossa vida é difícil, né? E sabendo que a distância entre as duas cidades era 800 quilômetros, e com a sua visão de matemático, pensou, ora. Ele resolveu medir quantos graus formavam o ângulo entre o topo da vareta e a sua sombra projetada no chão. E achou o resultado de 7,2 graus. Assim, os 7,2 graus formado pela sombra da vareta no chão corresponde à distância entre as duas cidades, que ele já sabia ser 800 quilômetros. Agora ficou fácil, pois se toda a circunferência tem 360 graus, e se 7,2 graus corresponde a 800 quilômetros, logo 360 graus corresponde proporcionalmente a 40 mil quilômetros. Então, essa deve ser a circunferência total da Terra. E, de fato, hoje, com toda a nossa tecnologia, nós sabemos que a circunferência da Terra é muito próximo disso, com 40.075 quilômetros. Isso mesmo, ele errou por 75 quilômetros. E hoje também sabemos detalhes sobre o formato da Terra que não eram possíveis de saber naquela época. Através das imagens de satélite, enxergamos que a Terra é esférica, mas não um esférico perfeito e lisinho, o que denominamos de geóide, ou seja, aquilo que tem um formato esférico, mas com deformações em vários de seus pontos, tendo um acúmulo de massa de maneira irregular. E por essas e outras descobertas, que Eratóstenes é considerado o pai da geografia antiga, pois ele foi o primeiro a deduzir não só o formato da Terra, como também medir a sua circunferência, o seu raio e diâmetro, utilizando apenas varetas, sol, visão e raciocínio lógico. E se você é professor ou professora, nossa sugestão é que você divida a turma e escolha um aluno por grupo para ser o relator da experiência, onde ele vai poder descrever todas as etapas que o grupo passou até chegar na conclusão final. Por isso, seria interessante fazer o passo a passo com bastante calma, para dar tempo deles experimentarem todas as possibilidades antes de terem as respostas, e fazer uma verdadeira análise empirista a partir da observação dos fenômenos da natureza. Você também pode agregar na sua aula outras evidências da esfericidade da Terra, e nós vamos deixar aqui embaixo na descrição o link para o nosso site, onde você pode encontrar todas as referências usadas para fazer este vídeo e muito mais dicas de como trabalhar o tema na sala de aula. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, ative o sininho e, principalmente, apoie a divulgação científica aqui no YouTube. Beijos e foi!